Boa noite a todos. Convido a todos nesse momento, com muito amor e carinho. Eu, Emerson Natividade, de São Paulo, Brasil. Convido a todos a fechar os olhos, se tranquilizar, serenar os pensamentos, sentir o coração, se conectando aos mentores espirituais do Centro Espírita Chico Xavier, se conectando a toda a espiritualidade superior, os índios, os pretos velhos caboclos, Ricardo e seus cruzados, responsáveis por limpeza, proteção e segurança do ambiente, do nosso ambiente fraterno, da nossa casa, do nosso ambiente doméstico, as equipes socorristas responsáveis por encaminhar os irmãozinhos, levando aos locais de refazimento, invocando e saudando as fraternidades do espaço, em especial a fraternidade dos humildes, do Dr. Bezerra de Menezes, fraternidade da Cruz do Triângulo de Ramatiz, fraternidade dos discípulos de Jesus de Edgar Armon. E as demais fraternidades saudamos com a prece: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Amparados pelas fraternidades, seguimos com Ismael, o anjo tutelar das terras brasileiras. E Ismael nos leva até Maria, Maria de Nazaré, a doce mãe do Mestre Jesus. E essa mãe amorosa nos leva ao nosso irmão maior, nossa referência, Jesus Cristo. E com Jesus caminhamos até o Criador, Deus nosso Pai. E com Deus seguimos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Espero que todos estejam bem nesse momento, com muita alegria, com muito amor e com muito carinho. E assim, vamos nesse momento falar sobre a diferença entre espiritismo, umbanda e candomblé. Tá? Começar por aquilo que a gente já conhece, que é o espiritismo, né, codificado por Allan Kardec, né? Lembrar sempre que as manifestações mediúnicas, elas sempre ocorreram no decorrer da história, né? Se a gente parar para analisar, na Índia, no Egito, na Grécia, né? E sempre com vários outros grupos, né? Os Vedas, as pitonisas, os oráculos, né? Claro que no período da Idade Média ficou isso muito prejudicado, né? Porque se matava em nome de Cristo, né? Genocídio em nome de Cristo, né? E muitos, aqueles que tinham mediunidade, eram considerados hereges, feiticeiros, né? E eram mortos, né? Infelizmente, né? E muitos contam que a partir do século XIX se voltou novamente, mas eu acredito que, estudando a história, percebo que no século XVII alguns filósofos já traziam um pouco desse processo, né? O Franz Anton Mesmer já falava um pouco disso, né? E outros filósofos daquela época ali do século XVI, XVII, né? Mas a gente sentiu essa ebulição, né, acontecer do espiritismo, vinha à tona, né, essa coisa toda nos Estados Unidos, através do André Jackson Davis, né? Depois vieram as irmãs Fox, né, ali por volta de 1848, né? E lá para 1854 a gente tem o Denizar Rivail, nosso pedagogo, educador, né, popular Allan Kardec, né? Hippolyte Léon Denizar Rivail, né? O nosso Allan Kardec, né?
que é o codificador do Espiritismo, né? A doutrina dos Espíritos, né? Dizendo desde já que o Jesus Cristo não voltaria mais, e sim os Espíritos iriam falar conosco, né? E a partir daí foi lançado o livro dos Espíritos, né? Todos eles livros de pergunta e resposta, né? Depois Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, né? Todos os livros que nos mostram a importância de compreensão da humanidade, do mundo, do planeta, da questão do espaço, né? Porque a gente, né, vai conversar com seres de outros planetas em breve, mas nós ainda não estamos preparados, né? Mas Chico já falou, né? Há 60, 70 anos atrás, Chico já nos disse que nós iríamos entrar no mundo de regeneração, mas nós não estávamos preparados. Então esse mundo de regeneração iria vir daqui 60, 70 anos. Nós já estamos nisso, né? Quem assistiu Data Limite, né, sabe disso, né? Desde junho de 2019, nós já estamos nesse processo de regeneração, esse processo mais difícil de construção, né, do que tudo que está ocorrendo, né? Não é fácil, né, esse processo que nós estamos passando, né? Mas a cada 100, 120 anos nós temos uma pandemia, né? A última foi a gripe espanhola, né? Então, dentro desse processo todo, né, lá por 1854, né, o Espiritismo começou a surgir através do Kardec, que começou a participar das reuniões na casa do Sr. Baldin, né, e a partir daí começou a escrever os livros, né, falando de assuntos que geralmente nós temos um pouco de dúvida, como o que é Deus, né, como é esse diálogo entre mundos, né, qual a diferença de tempo entre o mundo do nosso consciente com o mundo do inconsciente, que é o plano espiritual, né? Enfim, várias questões nos vêm à cabeça muitas vezes, e essas questões estão todas lá no Livro dos Espíritos, né? Kardec teve muito cuidado e muito critério, né? Ao perguntar e receber essas respostas e confrontar com vários médiuns de várias nacionalidades, né? Foi para o México, foi para o Oriente, né? Ou seja, ele transitou por vários continentes para ter a confirmação de tudo aquilo que os espíritos estavam falando, né? E a partir daí, o espiritismo enfervesceu na França, em toda a Europa, né? E muitas pessoas não aceitando, é claro, porque ainda está enraizada essa questão do catolicismo, né? E das religiões um pouco mais tradicionais, né? O judaísmo, né? O islamismo, né? Mas já era sabido pela espiritualidade que o espiritismo ele tinha que nascer na França, né? Que era o coração e sempre foi o coração do mundo, do planeta, para germinar em terras mais férteis, onde pessoas poderiam dar continuidade, contribuição a esse trabalho, né? E não por acaso o espiritismo ele nasceu na França, centro do mundo, e, né, foi encaminhado no início do século XX já ao Brasil, né? E vários espíritas, como Bezerra de Menezes, né, Edgar Armon, né, e tantos outros, Eurípides de Barçanufo, né, Madame Modesto Cravo, Joana de Anges, vários espíritos brasileiros aí encarnados que trouxeram o espiritismo, né, fizeram essa diretriz, essa trajetória, né, e deram continuidade às obras de Kardec, né, Chico Xavier principalmente foi um deles, né, Divaldo Pereira Franco, né. Então, a importância, né, de ter nascido na Europa e no Brasil, conhecida como a pátria do Evangelho, Coração do Mundo, que ainda vai florescer e todo mundo vai perceber por que o Brasil é a pátria do Evangelho, Coração do Mundo, né?
E esse processo ele vai se desenrolar nesse período da regeneração, né? Então, é uma pincelada em relação ao Espiritismo, não propriamente entrando na obra do Livro dos Espíritos ou do Livro dos Médiuns, né? Pois está claro, né? Esse processo, a gente já conhece muito bem esse processo, né? De, de diálogo com o além, diálogo com os espíritos, né? O Céu e Inferno, que é um livro que desmistifica, né, a questão do céu e do inferno, né, porque na verdade o céu e o inferno é uma questão psicológica, né, de você se colocar em situação, né. Tem momentos que nós nos colocamos no céu e momentos que nós nos colocamos no inferno, né. Então isso é muito importante a gente entender, né, que ninguém vai para o céu e ninguém vai para o inferno. A gente vai dentro daquilo que a gente acredita ser, e é claro, dentro dos méritos que nós conquistamos de acordo com as encarnações, com as propostas, os planos encarnatórios, né? E com as missões que viemos desenvolver, né? Então, é isso que nos ajuda a evoluir, é como uma escola, né? Se nós não tivermos essa dimensão, né, dessa questão, fica muito difícil, fica muito complicado. Então, a gente tem que perceber que nós evoluímos à medida que nós vamos compreendendo o processo. Por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia e a espiritualidade nos pede que nós possamos trabalhar a aceitação e o perdão, né? Porque num mundo de regeneração, quem não aceita, quem não perdoa, é muito complicado conceber o que vai acontecer daqui por diante, né? Então, por isso que muitos espíritos estão desencarnando e não estão mais encarnando no planeta Terra. Isso é importante frisar, né? Muitos espíritos não vão encarnar mais com o pai ou com a mãe, e por isso que há um desespero muito grande no plano espiritual, né? Então, a espiritualidade ela pede que nós direcionemos da melhor forma possível essas questões, né? Para que as pessoas compreendam a importância desse momento, a importância de se perdoar, de se aceitar, de entender que não devemos julgar o nosso próximo, né? Não devemos também nos chicotear, porque nós estamos aqui para errar, aprender, para depois acertar, né? Então é importante que a gente perceba isso. Antes de entrarmos na Umbanda, né, vamos traçar a trajetória do Kardec na sua codificação, né, iniciando em 1857 com o Livro dos Espíritos, em 1861 com o Livro dos Médiuns, em 1864 com o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1865 com o Céu e o Inferno, e em 1868 com a Gênese, né, o Pentateuco. E, é claro, depois complementando com a Revista Espírita, obras póstumas, né, que é um compilado, e o que é o Espiritismo, né? É um livro pequeno que nós, geralmente que fazemos escola de aprendizes do Evangelho, geralmente nós temos contato com esse livro, né? Principalmente falando da aliança espírita, evangélica, né? Cada centro espírita tem a sua forma de conduzir a escola de aprendizes, né? É importante que a gente perceba que essa é a base do espiritismo e a partir daí vieram outros autores e muitos deles brasileiros, né? O Chico Xavier, acredito eu que seja o principal deles, né? Que trouxe uma obra vastíssima de continuidade daquilo que o Kardec nos trouxe, né, no século XIX, né? Tivemos obras também importantíssimas do Bezerra, né, da Madame Modesto Cravo, Ivone Pereira, né? Então, a contribuição muito grande para a continuidade do Espiritismo, essa doutrina bendita, né? A terceira revelação, o resgate do cristianismo primitivo que se perdeu, né? E é justamente o que o Cristo disse, né? Que ele não nomeou uma religião, uma filosofia,
mas sim disse o que nós devemos seguir, né? Os princípios do mestre, né? Então o Espiritismo ele foi incumbido de resgatar isso, né? E muitas vezes nós espíritas nos equivocamos quando nós propagamos algumas coisas relacionadas ao espiritismo que tem muito mais uma conexão com o catolicismo ou com outra filosofia religiosa do que com o próprio espiritismo, porque o espiritismo ele não tem dogmas e também não tem rituais, né? Isso está muito claro na codificação do Kardec. Esse é um diferencial muito importante, um divisor de águas, né? E também para a gente comparar com as outras filosofias que a gente vai falar um pouco, o candomblé tem rituais, a umbanda tem rituais, o xamanismo tem rituais, então assim, o espiritismo não tem, né? Isso é muito importante que a gente traga, né? E entender que muitas vezes aquilo que a gente trabalha no nosso cotidiano, né, de ter um padrão, né, de vida, né, isso é importante, mas nós não devemos nos enraizar nesse processo, né? O processo de evolução ele é contínuo, as coisas mudam, elas têm que mudar, né, para que haja evolução. O novo, a gente não pode ter medo do novo, a gente tem que esperar o novo, acolhê-lo e trabalhá-lo em nós, né? Então isso está implícito na filosofia e na doutrina dos espíritos, né? E a gente muitas vezes está brigando por coisas muito banais, às vezes num centro espírita, por exemplo, deu o passe de forma inadequada, né? O passe também ele também sofre a sua reformulação, né? E é isso que nós também temos que estar conectados com as orientações espirituais, né? Não podemos reproduzir o passe de 1960, né? Uma outra, é um outro olhar que nós devemos ter. A nossa filosofia está mudando, a mediunidade está mudando, né? A gente teve durante muito tempo médiuns de incorporação, hoje o processo de incorporação ele já é diferente, né? Então a gente percebe que tem muitos médiuns de psicofonia, né? Que o espírito se utiliza do intelecto do médium para passar aquela mensagem, né? Então, a psicografia ela voltou muito forte, né? Os efeitos físicos também deixaram de ter aquela importância, né? Porque justamente era para suscitar a atenção de todos e hoje muitos estão conectados com o espiritismo, com o conhecimento que o espiritismo traz à sociedade, né? As pessoas às vezes podem até não ser espíritas, mas concebem as vidas passadas, concebem a reencarnação, né? Então, a reencarnação é um fator importantíssimo dentro desse processo do que o espiritismo traz, né? Que é claro, a Umbanda concebe e outras filosofias religiosas também, as mais, diria, as mais novas, né? Então, é importante que a gente perceba isso, né? Que na Umbanda, entrando agora na Umbanda, o codificador da Umbanda é o Zélio Fernandino de Moraes, né? Em 1908, né? O Zélio Fernandino de Moraes, ele é de São Gonçalo, né? Ele morava em São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? E ele recebeu o Caboclo das Sete Cruzilhadas, né? E o Caboclo das Sete Cruzilhadas é o percussor originário da Umbanda. E a partir do Caboclo das Sete Encruzilhadas vieram os outros espíritos se manifestando na Umbanda, né? Pretos velhos, caboclos, índios, né? Foi uma filosofia religiosa monoteísta extremamente brasileira, né? E quando a gente fala brasileira, né, a Umbanda ela tem várias misturas justamente porque ela condiz com a miscigenação que o Brasil oferece, né? O Brasil é um país onde tem índios, negros, brancos, orientais e toda uma mistura étnica que você não encontra em nenhum país do mundo. E isso não é por acaso, né? E a Umbanda
ela trabalha com vários vieses que a gente pode enxergar no espiritismo, né? Essa questão do diálogo com os espíritos, né? Na Umbanda também eles se comunicam com caboclos, com pretos velhos, com índios, né? Mas também se comunicam com espíritos superiores, que nós podemos dizer que são superiores além, né? Porque o preto velho, assim como o caboclo, o índio, eles são superiores a nós, ao nosso conhecimento, eles já são superiores, né? Agora, mas na Umbanda não se vê uma fraternidade, por exemplo, de Ramatiza, do Bezerra se comunicar. Sim, também se comunica lá, também é importante que a gente perceba que esses espíritos, não é importante para ele a religião no sentido de segregação, mas sim de libertação. Quanto mais pessoas souberem, né, o que a espiritualidade deseja para a humanidade, melhor, né? Não importa se ele é católico, se ele é umbandista, se ele é espírita, se ele é candomblessista, ele é irmão, somos irmãos em evolução, somos irmãos em Cristo e em evolução espiritual, né? Se eu não consigo compreender muitas coisas em determinado caminho, eu vou por outro. Isso não quer dizer que eu mude, que eu possa voltar para o espiritismo ou eu possa conceber outro caminho, né? Tem os pentecostais aí, os evangélicos também que estão aí em alta, né? Nascidos desde o século XX para cá, né? No século XIX já tinha um rumor dos pentecostais nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil eles surgiram realmente a partir de 1900, né? Século XX. Então, tem todo um processo, né? Então é importante a gente entender que a Umbanda é um rito, né? É uma filosofia religiosa que tem vários ritos que a gente pode se assemelhar a várias filosofias religiosas, é uma mistura mesmo, né? Eu sempre falo, eu moro em São Paulo, se eu for em 10 centros de Umbanda aqui em São Paulo, os 10 são diferentes, né? Porque um centro vai ter uma biblioteca totalmente espírita, o outro vai ter uma biblioteca mais ligada a questões orientais, do taoísmo, outra vai ter uma biblioteca muito mais calcada em livros de ajuda, de autoajuda, outra vai ter um direcionamento muito mais semelhante ao candomblé. Então, assim, é importante a gente frisar que a Umbanda ela se mistura vários ritos, né? E de várias filosofias, né? E ela não fica parada nesses ritos que outras filosofias trouxeram, né? Ela desenvolve a partir deles, né? E a gente vê vários autores hoje de umbandistas que continuam esse processo que o Zé Hélio Fernandino de Moraes, através do Caboclo da Sete Cruzilhada, nos trouxe lá atrás, né? E continuam esse processo aí, né? O Rubens Sarraceni, né? Falando das entidades, né? Dos guardiões do cemitério, por exemplo, né? Guardiões da meia-noite, guardião do meio-dia, né? Dos guardiões, de uma certa forma, né? O Robson Pinheiro nos traz isso também, né? Desmistificando, dizendo que também os guardiões se pronunciam também nos centros espíritas, né? Então, assim, tem esse diálogo, né? A espiritualidade ela não nomeia, agora eu vou falar no centro espírita, agora eu vou falar no centro de Umbanda. Não. Nós, muitas vezes, é que temos essa resistência ou esse conceito pré-estabelecido de algo que nós não conhecemos. Por isso nós temos o preconceito. Então, assim, a espiritualidade ela se manifesta e ela respeita muito a gente. Por isso que, de uma certa forma, ela se manifesta na Umbanda, de uma forma, se manifesta no centro espírita de outra, se manifesta no centro xamânico de outra, se manifesta no candomblé de outra e assim por diante, né? Então, muitas vezes nós não gostamos ou não nos sentimos bem em tal local que a gente vai visitar, é legítimo, né? Nós não estamos nos sentindo bem, é sinal que ali não é o nosso lugar, então vamos procurar o nosso lugar, né? Eu me sinto bem no centro espírita, então é lá, né? Eu lembro muitas vezes que quando eu trabalhei na Umbanda, que
os espíritos que se manifestavam lá diziam, o irmão ali, ele está aqui para dar uma ajuda para a gente sabe disso, mas ele se afiniza, ele gosta mais da questão mais, de uma forma mais, como eu posso dizer assim, clássica, né? Do espiritismo, né? Porque lá não tem batuque, lá é muito mais tranquilo, né? Tem músicas instrumentais, né? E isso coaguna muito mais com o que o irmão gosta e leva para a vida dele. E na verdade o que o Espírito estava dizendo para mim era o que eu sentia e era verdade, né? Então assim, cada um se sente bem aonde gosta, né? Mas é importante desmistificar que se você for em 10 centros umbandistas em São Paulo, você vai achar 10 centros diferentes, vai inclusive achar muitos centros espíritas, muitos centros de umbanda que não tem batuque, que não tem nenhuma instrumentalização de tambor, atabaque, nada, né? Muito próximo de um centro espírita ou de um centro de budista, né? Muito mais numa coisa muito mais meditativa, né? Então varia muito, né? A Umbanda, como ela nasceu no Rio, em São Gonçalo, também foi absorvida muito mais rápido pela Bahia, né? Tem uma outra forma também. Na Bahia, quando a gente vai num centro de Umbanda lá, é muito mais próximo ao candomblé, muito mais próximo aos conhecimentos do catolicismo, né? Também a questões orientais, né? É difícil você ver um terreiro de Umbanda na Bahia que tenha uma biblioteca espírita, mas tem, né? Tem, você vai encontrar, né? E a Umbanda, ela se baseia muito nos orixás, né? Antes que me perguntem, né? Sacrifícios a animais existem no candomblé e na quimbanda. Na Umbanda não existe sacrifício a animais. Eu conheço um centro umbandista que faz sacrifício a animais. Então, ele não trabalha com a egrégora Umbanda, ele trabalha com a egrégora do candomblé. Isso acontece muito, né? Então, o Brasil, de uma certa forma, eles têm muitas misturas dentro das questões filosóficas de várias formas, né? Políticas e com certeza filosóficas e com certeza religiosas. Então a gente vai encontrar também esse tipo de coisa. Mas o caboclo das sete encruzilhadas, assim como outros espíritos que falam na Umbanda, não falam de sacrifício a animais, né? Então é importante que a gente perceba, entenda que muita coisa é do homem, né? É de nós, seres falhos, né? Os espíritos nos norteiam, né? E na Umbanda não tem sacrifício a animais, né? É importante a gente falar um pouco sobre os orixás, mas eu vou falar um pouquinho mais quando eu estiver falando do candomblé, né? Porque a Umbanda, segundo Ramatiz, é tida como a quarta revelação, né? Nós temos a terceira, que é o Espiritismo, a Umbanda é a quarta. Esse é um ponto polêmico que muitos espíritas não gostam de falar, mas é importante que seja falado, porque o Espiritismo é um alicerce para que a Umbanda se desenvolva mais para frente, né? Quando a Umbanda começar a se desenvolver no planeta Terra, o mundo de regeneração já vai estar bem consolidado, já passando por uma outra fase. Então, assim, isso vai demorar muito tempo. Então, assim, por que a Umbanda é considerada a quarta revelação? Porque ela é uma filosofia nova, brasileira, é uma filosofia que mexe com todo esse processo de miscigenação, ou seja, ela não discrimina nenhum credo, né? E lá na frente vão ser encontradas diretrizes de codificação da própria Umbanda, né? Então é importante para o credo Umbanda que se tem essas misturas, né? Étnicas e essas misturas de rituais, né? Para que de uma certa forma comece a trabalhar outras coisas, né? Então, se a gente no Espiritismo trabalha muito com a força mental, né? A Umbanda trabalha muito com
a força mental, a força das ervas, a força da terra, né? Com os 4 elementos, né? Com o fogo, com o ar, com a terra, né? E é importante que a gente perceba que muitas coisas na Umbanda, inclusive em termos de tratamentos espirituais, né? O médium, quando recebe um espírito, né? Tem uns trejeitos, né? Muitas vezes aquilo é do médium, né? Na maioria das vezes, né? Porque o espírito ele não se manifesta daquela forma, sendo um espírito superior. Um espírito inferior pode ser que se manifeste, mas aí cabe a disciplina do médium de procurar trabalhar isso, né? E por isso que tem muitos centros de Umbanda que valorizam muito médiums que são formados por uma diretriz espírita, né? Porque tem que ter disciplina, né? Tem que entender que o corpo é seu e o espírito não pode fazer o que quer do corpo, né? O espírito tem que respeitar aquele corpo, né? Então, a Umbanda ela está ainda num processo de formação, né? E esse processo de formação requer passar por várias questões que a humanidade já passou, até chegar ao que realmente, genuinamente, a Umbanda tem que trabalhar mais para frente, né, para ser discutido sobre quarta revelação. Porque o ideal é que isso aconteça, o ideal é que já veio o judaísmo, já veio o cristianismo, através do catolicismo, e está vindo o espiritismo, está emergindo, né? Ainda estamos num processo de início, se a gente for parar para pensar, né? No século XIX nasceu o espiritismo, no século XX caminhou, né, com as suas pernas migrando da França para o Brasil, e agora nós estamos em pleno século XXI e as coisas estão caminhando ainda e devem caminhar ainda mais alguns séculos com o Espiritismo fortalecendo esse mundo de regeneração, né? Então, a Umbanda ela ainda está nesse processo, né, de trabalhar com todas essas questões que envolvem a terra, as plantas, as ervas, né? Para que depois as coisas se desmistifiquem, caminhem, né? Eu gosto muito da visão do Chico quando ele fala do preto velho, né? Porque o Chico fala que o preto velho é um ser evoluído, iluminadíssimo, né? Não tem nada a ver com aquele ser que aparece ainda regado à questão da escravidão, né? Que ainda está acorrentado, né? E não tem nada a ver com isso. O preto velho é um ser que evoluiu por conta da sua humildade. Humildade é uma qualidade muito difícil de a gente conquistar, né? E muitos espíritos que galgaram, trabalharam a humildade, né? Se apresentam para a gente, né? Passando muitas vezes mensagens extremamente maravilhosas através do preto velho, né? Então é importante que a gente perceba isso, né? Que a espiritualidade ela age de várias formas, né? É importante dizer também que quando a gente fala da Umbanda, surge uma questão que vem do Candomblé sobre direita e esquerda, né? A direita seriam os espíritos superiores, seriam os espíritos, né, superior a gente, ao nosso conhecimento. E tem os espíritos mais superiores ainda ali, né, um pouco abaixo de Jesus, né, e que estão aí, né, passando as mensagens de incentivo para nós, principalmente nesse momento pandêmico, né. A gente pode citar o Chico, o Ramatiz, o Bezerra de Menezes, né, e a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce e outros espíritos maravilhosos que estão aí, né. Mas também a gente pode falar da Umbanda, da esquerda, que aí são espíritos que têm um conhecimento igual ou próximo ao nosso, né? Que são os Exumirins, né? Que são as pombagiras, né? Que são espíritos que também dialogam conosco, né? E também estão aprendendo conosco, né? Mas só que estão do outro lado, estão enxergando de uma forma macro
a questão, né? Então, o que a Umbanda nos ensina também é que nós não devemos excluir. Se nós estamos em evolução, nós temos que reconhecer quem é igual a nós, quem está abaixo de nós, né? É um processo que Jesus falou disso, né? Então, é importante que a gente não exclua e não julgue ninguém dentro desse processo da Umbanda, né? Então, é muito sadio, é muito importante, tá? Quando a gente fala de Umbanda, a gente está falando de Brasil, de uma miscelânea de conhecimentos novos que estão emergindo e vão emergir, né? Diferente do Espiritismo, que já é uma filosofia consolidada na Europa, tem uma credibilidade, né? E a partir daí a gente está trabalhando, né, no sentido de estruturar a regeneração como trabalhadores da última hora, né? Então isso é muito importante que a gente perceba isso, né? E o Candomblé, que também é uma filosofia brasileira, mas calcada na África, calcada nos conhecimentos africanos, tribais, né? É uma filosofia que sim, tem sacrifícios animais, é uma filosofia que diferencia muito da África, é que nos cultos africanos, quando se fala em Candomblé na África, tem o dia do orixá, por exemplo, o Xumaré, naquele dia, né, e só tem o trabalho de Xumaré. No Candomblé brasileiro, trazido pelos africanos escravizados no século XIX, não, todos os orixás eles podem se manifestar naquele dia, né? Então é uma das diferenças primordiais, né? Além do sacrifício aos animais, que muitas vezes falam do sacrifício aos animais, mas é como, por exemplo, o fulano, o fazendeiro vai fazer um churrasco, mata os bois para fazer o churrasco e convida o pessoal para comer, né? No Candomblé se utiliza muito de fazer o sacrifício aos animais, não de forma alegórica. Eles estão matando os animais no sentido de entregar essa, né? Tem um nome para isso que me fugiu agora, né? Oferenda, né? Fazer essa oferenda, mas eles comem a carne, eles comem a comida, eles não desperdiçam, não amaldiçoam, não fazem nada. Eles comem essa comida, eles santificam essa comida, eles distribuem essa comida para as pessoas. Então eu dei o exemplo do fazendeiro, porque o fazendeiro muitas vezes ele mata o boi para fazer o churrasco ali para aquele pessoal que trabalha com ele ou para algum familiar que veio distante. E no Candomblé se utiliza dessa forma, dessa nomenclatura. Então é importante que a gente entenda que ninguém faz nada de forma gratuita. A gente tem que entender, ir lá e compreender por que se faz isso, por que se faz aquilo, né? O que acontece muito no Candomblé, muita gente se pergunta, né? Por que tem uma dualidade? Ou seja, por que se faz mal e se faz bem, né? Isso depende muito do pai. Geralmente o pai sério, disciplinado, não faz mal, só faz o bem, né? Só faz vibrações boas e oferendas positivas, né? Mas aí tem outros nomenclaturas, tem a Quimbanda, por exemplo, que é originária aí, tanto de Umbanda e de Candomblé, que ficam no meio termo, e aí sim se pratica muito mal, se faz feitiçaria para tirar marido de uma e para sair com outra. Isso acontece muito na Quimbanda, né? Então a gente não pode misturar, a gente tem que conhecer, entender, desmistificar para começar a entender esse processo, porque senão a gente vai começar a discriminar o nosso irmão, e não é esse o intuito. Perfeito? Resolvi falar do Candomblé, né, já junto com a Umbanda, meio que se misturando por conta dos orixás, né? Para falar um pouco sobre os orixás para vocês, mas é importante dizer que na Umbanda geralmente são 9 orixás e no Candomblé pode chegar a 72, tá? É importante dizer que há várias filosofias religiosas na África, né? A África é muito dividida entre o islamismo e o catolicismo, né? Mas tirando essas duas filosofias, vem o Batuque como uma religião
originária da África, né? Que é a partir do som do batuque, do atabaque mesmo, né? Que se cultua e são filosofias orais, né? É claro, a Umbanda ela começou um pouco dessa forma, né? De uma forma oral, né? Hoje já está aí germinando, assim como o Candomblé no Brasil, né? Trabalham muito com a oralidade, né? Na África tem os griots, que são os senhores mais velhos, que contam a história do continente, né? Por isso que os idosos são muito valorizados na África. Então, quando chega a 40, 50 anos, você se torna um griot, né? Ou seja, você vai contar aquela história, né? Vai passar aquela imagem dos antepassados para que as pessoas possam compreender melhor isso, né? Então, porque não se tem livro, não se tem registro de cinema, de livros, né, de literaturas. Então, os griots fazem esse trabalho, né? Então, é importante esse culto. Então, assim, tem o batuque, tem outras filosofias, tem o voodoo, né? Que também aí o voodoo, que trabalha com quimbanda, estudou e é originário do voodoo, que também se praticava para fazer o bem às pessoas e também para fazer o mal. Muito mais de forma perceptível, infelizmente, fazendo o mal. Mas que nós possamos compreender, porque o Pai tem sempre misericórdia de todos. Todos nós estamos aprendendo, né? Então, que possamos entender esse processo e não discriminá-lo, porque uma coisa é quando você entende e percebe, outra coisa é quando você maldiz, não precisa dizer aquilo que a gente não quer para a gente, né? Então, é importante que a gente perceba isso, né? Os orixás são guias espirituais extremamente importantes, a mitologia fala um pouco disso, né? E aí depois, é claro, vem a mitologia filosófica candomblessista, umbandista, que traz isso, mas esse conhecimento ele é originário da África, né? Então, assim, tem o Exu, né? Que é um orixá intermediário, mensageiro, responsável pela comunicação entre os orixás, né? E os homens, o Exu é o guardião dos caminhos, né? É capaz de derrubar barreiras. O Exu é, por vezes, interpretado como uma divindade má, mas na mitologia iorubá, né? Não existe representação do mal, né? Assim como outros orixás e seres humanos, né? O Exu tem virtudes e defeitos e pode agir para o bem e para o mal. Como eu falei, é um espírito intermediário, mas é um guarda, é um espírito guardião, que geralmente o umbandista ele não chama ele para dentro de casa, o Exu está sempre fora de casa, porque ele está guardando o território, né? Porque a energia dele é muito pesada, densa, não dá para entrar dentro de casa. Mas é um espírito que protege o lar, protege o ambiente, protege o terreiro, a casa, né? Então é importante que a gente perceba isso. A gente tem também Oxalá, Oxalá é Deus, né? É a nomenclatura que se utiliza para referendar a Deus, Oxalá, né? Ogum é o orixá que representa a luta, as conquistas. Ele é o deus da guerra, né? E o arquétipo do guerreiro. Ele é o senhor da guerra e o padroeiro de todos os trabalhadores, cujo ofício exige a utilização de ferramentas, né? No cristianismo, ele é chamado de São Jorge Guerreiro, né? São Jorge Guerreiro, né? Dentro da Umbanda tem uma nomenclatura em relação ao orixá, ao Oxalá, voltando ao Oxalá, de que ele possa ser Deus ou possa ser Jesus Cristo. Então depende do culto aí, né? Para a gente perceber melhor essas questões, né? Por exemplo, o Exu é o Santo Antônio, né? Então tem essas nomenclaturas aí, né? Que a gente percebe o que arremete, que a gente pode utilizar aí. O Oxóssi é o São Sebastião dentro do cristianismo. O Oxóssi vive nas florestas e representa a fartura, é protetor dos caçadores e rege as lavouras. O seu símbolo é o arco e flecha. Ele pode imitar o som dos animais com perfeição. É um caçador valente e generoso, né? Então, depois tem Oxum, né? A mãe Oxum, né? É uma divindade feminina,
é a dona da água doce, dos rios, das cachoeiras, representa a delicadeza, a fecundidade, a maternidade, por isso é muitas vezes chamada de Mãe Oxum, né? Oxumaré, né? Que é o filho da Nanã, que é uma outra orixá que a gente vai falar depois, né? Que é uma divindade do momento, do ciclo vital. Esse orixá é homem e mulher ao mesmo tempo, ou seja, ele tem dualidade, né? Se a gente lembrar que o espírito não tem sexo, ele escolhe um sexo para encarnar, né? A gente compreende melhor essa entidade, como ela se apresenta. De dia, de noite, o bem e o mal, né? Ela representa, né? No cristianismo podemos encontrar como São Bartolomeu, tá? Xangô. Xangô é na mitologia o Yorubá, o rei, né? Por isso é que o orixá que cuida do poder, da administração e da justiça, ele age com neutralidade, é reconhecido pelas sábias decisões e é íntegro, né? E aí no cristianismo podemos colocá-lo ele como, de acordo com o credo, de conhecimento São Pedro ou São Jerônimo, né? Então é importante. Yansan, muitos já ouviram falar de Yansan, né? A Santa Bárbara, né? Yansan é a guerreira poderosa, responsável por levar as almas para o céu. É a Senhora dos ventos, dos trovões, das tempestades, representa as mudanças rápidas, né? Iemanjá é a mãe de todos os orixás, né? Com exceção do Loguné, é a grande mãe que rege a educação, a família, as uniões. Ela é a rainha dos mares, protetora dos marinheiros e dos orixás mais famosos do Brasil. Ela é conhecida no cristianismo como Nossa Senhora ou Nossa Senhora dos Navegantes, né? A Nanã, né, que a gente falou recentemente, que é a orixá que a gente pode conhecer como uma mulher, uma divindade mais antiga, é a mãezona de todos, que representa a maternidade, né, a vida e a morte, né? Representa a maternidade, a vida e a morte. Segundo a lenda iorubá, foi Nanã quem sugeriu a Oxalá usar o barro para a criação dos seres humanos, né? Então, no cristianismo era a Nossa Senhora Santana, Nossa Senhora Santana. O Omolu é um grande e respeitado feiticeiro, é o senhor da vida e da morte, Deus da medicina. Ele é responsável pela passagem de um plano para outro, por guiar os espíritos para uma nova vida. Atua em hospitais e cemitérios. É o São Lázaro, né? Loguné é o filho de Oxós e Oxum, e dono de uma beleza ímpar. É exímio caçador e pescador e tem expressões masculinas e femininas. É conhecido no cristianismo como São Expedito, né? Então, são os principais orixás, são os orixás que se apresentam na Umbanda e são os principais orixás que se apresentam no candomblé brasileiro, né? No candomblé africano, abre margem para mais possibilidades, podendo chegar a 72 orixás, né? Então é importante que a gente perceba essas diferenças, né? De que o candomblé ele está resgatando algo originário da África muito antigo, muito genuíno, muito das tribos tribais, né? Dos Yorubás, né? Dos Nagôs, né? Que vieram, né? Através dos navios negreiros, né? Foram escravos, né? No período da escravidão no Brasil, e a partir daí criaram essas religiões, essas filosofias, né? E também na Bahia produzindo o sincretismo religioso, né? Porque o candomblé ele começou na Bahia, né? Então é muito comum na Bahia o padre ir num terreiro de candomblé no dia de sessão, como é muito comum os pais de santos no terreiro de candomblé assistirem missas aos domingos, né? Então tem esse propósito, e a Bahia trabalha muito em cima desse sincretismo religioso, né? Com várias outras filosofias, não é só o candomblé e o catolicismo, tem outras também. A única que é um pouco mais difícil o diálogo, e todos nós sabemos, mas nem por isso não vamos excluir esses irmãos, porque são irmãos em Cristo, são
os pentecostais, os evangélicos, né? Mas todos nós somos evangélicos perante o Pai, né? Então é importante que a gente perceba isso também, né? Então, eu trouxe um pouco a questão dos orixás, porque ele é extremamente importante e essencial dentro desse processo de trabalho do candomblé e da umbanda, né? Então, o candomblé trabalha com esse resgate das religiões originárias da África, né? Enquanto a umbanda, ela também reconhece isso, mas ela também vai no Oriente, né? Lá no taoísmo, no budismo, no confucionismo, no hinduísmo, né? Trazendo esses conhecimentos todos que tem lá no xamanismo, e também traz muito do que o espiritismo está colocando, né? Para a questão evolutiva, né? Porque tudo que a Umbanda está fazendo é justamente mostrar que existem vários caminhos, mas que no futuro, né, a gente vai ver alguma coisa além do mental, né? Porque a gente trabalha no espiritismo com o mental, né? E isso é extremamente fundamental e importante no momento que nós estamos vivendo. E a Umbanda ela vai dar esse salto aí, né? O que vai vir além? Né? O que vai vir além? Nós provavelmente estaremos em outro corpo, né? Depois de ter passado outras encarnações aqui ou em outro orbe, né? Então, fica aí a minha dica, né, de a gente procurar estudar um pouco sobre Umbanda, sobre Candomblé, desmistificar, entender as diferenças, para não discriminar um irmão nosso que muitas vezes pede uma orientação e nós já falamos mal daquela filosofia. Não devemos sempre respeitar as filosofias, porque nós somos todos irmãos em Cristo. Muitas vezes o irmão não consegue compreender Jesus Cristo no centro espírita, mas compreende no catolicismo, ou na Umbanda, ou no budismo. Então, são formas, né? Mas Jesus nos disse, né, que eu sou o meio, a verdade e a vida, né? E só através de mim chegaremos ao Pai, né? Então todos nós passaremos por Jesus, né? Não importa os caminhos que nós tracemos, nós chegaremos ao Pai. E nós chegaremos ao Pai de acordo com as nossas, né? Aquilo que nós galgarmos, aquilo que nós conquistarmos, com muito amor, com muita alegria, com muita espontaneidade, com muita leveza, né? Se faltar isso, faltou a essência, né? Então que a gente compreenda melhor isso, tá bom? Eu acredito que tenha ficado um pouco esclarecido, porque é uma aula um pouco extensa, e se a gente for aprofundar um pouco mais, eu vou demorar um pouco mais de tempo aqui com vocês. Então, respeitando o tempo, né? Essas são as diferenças entre espiritismo, umbanda e candomblé, né? O xamanismo ele vem de uma linha muito mais ligada à questão indígena, aos pajés, né? E também antiga, né? Mas também aberta a conhecimentos novos, né? Muitos aí, eu acredito, eu já tenho, principalmente no Rio Grande do Sul, já tenho ouvido falar de apometria, né? Eu trabalho com apometria também. E não a apometria é uma ferramenta espiritual, né? E não é só em centros espíritas que se trabalha com apometria, também se trabalha em centros de umbanda ou terreiros, né? Porque tem essas duas nomenclaturas, né? E centros xamânicos também se trabalham com apometria. Claro, centros mais modernos, né? Porque tem aqueles centros mais tradicionais, né? Mas as coisas estão mudando aos poucos, né? Então é importante a gente perceber isso e seguir esse caminho, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, por favor façam, né, no chat, ou mande direcionada ao pessoal do Centro Espírita Chico Xavier, né, que eu tenho o prazer de responder, tá bom? Gratidão pela acolhida, por essa oportunidade. Vamos assim encerrando essa aula, esse diálogo, esse trabalho, com muito amor e caridade, com muita alegria e com muita leveza, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo a espiritualidade, agradecendo aos guias e aos mentores do Centro Espírita Chico Xavier. E vamos assim
também agradecendo ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai, vibrando muito amor por toda a humanidade, por todo o planeta Terra, vibrando muito amor pelo Brasil, né? Vibrando amor pelos moradores de rua, vibrando muito amor por todos aqueles que estão necessitados de tudo, vibrando amor por vacinas, por possibilidades de melhora nessa pandemia, que possamos compreender o que essa pandemia tem nos dito, né? Que nós possamos aceitar, que nós possamos nos perdoar, que nós possamos nos amar, que nós possamos entender por que nós estamos passando por esse processo, por esse aprendizado. Vibrações de amor intensa, gratidão, e assim vamos encerrando dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja, graças a Deus. Gratidão mais uma vez por estarmos juntos aqui, hermanados em nome do Cristo. E até a próxima oportunidade.